Vocês querem fazer alguma introdução, alguma coisa? Eu já posso começar. Eu vou fazer. Então, Val, já tinha falado anteriormente, mas em nome da organização, a gente gostaria de agradecer a sua presença, de se disponibilizar, vir conversar um pouquinho conosco sobre um tema que, nas primeiras conversas com as meninas, com as novas embaixadoras, a gente já detectou que é realmente um problema entre nós, né? E também acredito que não só com nós, mas isso acontece para muitas pessoas. E então, eu acho que vai ser uma temática muito bacana e agradecer então a sua disponibilidade por vir conversar e trazer um pouquinho do seu conhecimento a respeito disso. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, principalmente a Bia aí por ter lembrado do meu nome para falar sobre isso. A minha formação não é nessa área, eu não sou psicóloga, eu não trabalho com isso, mas eu sou uma mulher que começou a trabalhar com 14 anos, num universo totalmente masculino, né? E que conseguiu chegar num cargo de direção indicado por homens. Então, assim, várias passagens eu tive, várias vezes eu me vi, como é que eu posso dizer para vocês? Eu me vi dentro dessa questão de não ter confiança se eu daria conta ou não do recado, né? Embora eu tenha uma característica que eu nunca olho o tamanho do cachorro, primeiro eu brigo, e aí quando eu vejo eu já estou lá no meio daquele rolo e já estou fazendo, dou um jeito de sair, né? Então, assim, eu tenho essa característica de flexibilidade, de corrida atrás do que eu quero, dos meus objetivos. Mas, assim, se hoje já é complicado para vocês imaginem para mim, que comecei no mercado de trabalho em 1989. Não é? Então, assim, e eu comecei também numa área têxtil, e depois eu fui a primeira mulher na minha cidade, que eu sou natural de Brusque, Santa Catarina, hoje que eu moro em Floripa há 14 anos, e eu fui a primeira mulher a trabalhar na área de TI na cidade. Então, eu tinha 16 anos na época. Então, assim, gente, foi uma revolução, né? E isso foi muito bacana, assim, porque várias coisas que a gente tem nome hoje, que a gente identifica, na minha época a gente sofria e tinha que levar, porque o mundo era assim. Né? Não, eu sou mentora também da Alumna, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma organização, né? Então, eu sempre digo para das minhas mentorandas que quem dera eu tivesse tido a oportunidade de ter uma mentoria. Né? E o que eu fui aprendendo, o que eu fui desenvolvendo, foi realmente apanhando, foi realmente me desafiando e desafiando o status quo, né? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso ir adiante? Então, assim, tem muitas coisas que hoje eu identifico o que são, mas que eu passei por tudo isso e não sabia o que era. Então, por isso que hoje eu me proponho a falar. Então, assim, o bate-papo que eu tenho alguns slides só para a gente contextualizar, porque eu sou formada em economia, né? Então eu tenho um pouco da exatas, do cético, que é a maioria de vocês, assim, que a gente quer ver para crer, que a gente precisa do embasamento, e tem também esse lado de humanos que eu sempre me identifiquei muito mais com economia como uma ciência social do que uma ciência financeira, né? Então eu faço, tanto é que até hoje em dia eu ainda trabalho com marketing, né? Então tem um contexto um pouquinho diferente. Será que eu consigo projetar aqui? Eu acho que sim. Então vamos ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Estão conseguindo ver? Tá chegando, agora sim. Então tá. Então, só um pouquinho da minha experiência, eu falei para vocês. Hoje eu atuo com consultoria de marketing, estratégia de negócios, né? Sou professora também em programas de pós-graduação MBA.
e faço mentoria de pessoas e organizações. Eu tenho a minha experiência profissional mais de 30 anos, então eu tenho seguramente idade para ser mãe de algumas de vocês. E eu trabalhei 20 desses 30 anos, são 20 deles em marketing e comunicação. Né? Então, eu tenho também atuação nos segmentos educacional, têxtil, varejo e na área de saúde. Fui coordenadora técnica em missões internacionais, então eu fui executiva do SENAC, aqui de Santa Catarina, e anualmente nós levávamos empresários da área de varejo para participar da Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece anualmente em Nova York. E junto com esse evento também, nós levávamos os empresários para fazer visita técnica em algumas empresas que são referência na área de varejo, como a Apple, a Bloomingdale's, a Ralph Lauren. Sou formada em Ciências Econômicas e tenho pós-graduação em gestão, nas áreas de gestão, estratégia e marketing, e também sou formada em Visual Merchandising e Cool Hunting, né, que é o caçador de tendências. Eu gosto muito dessa área de tendências também. Então, aqui, nós nos acostumamos a escutar a síndrome do impostor, a síndrome da impostora. Mas, na realidade, ela não é uma síndrome, ela é um fenômeno. Por que ela não é uma síndrome? Porque ela é um padrão psicológico, né, onde a gente duvida das nossas habilidades, talentos e até realizações. A gente cria um medo que sempre acontece da gente ser exposto a qualquer momento como impostor. Então, assim, por que ela não é uma síndrome? E é um padrão psicológico? Porque para ser considerada síndrome, ela tem que estar no cadastro da Organização Mundial da Saúde como uma doença. E ela ainda não é. Então, todas essas síndromes de questão da psicologia, elas têm que estar nesse cadastro. Então, só por isso, Burnout já está nesse cadastro, mas o fenômeno da impostora ainda não está. Mas são os profissionais da área de saúde, os psicólogos, os psicoterapeutas, que tratam quando isso aperta muito a gente, né? Quando a gente precisa desse acompanhamento mais profundo. Gente, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Eu só não estou conseguindo ver vocês aqui, porque pelo Google Meet não dá, mas vocês podem me chamar e a gente vai trocando, porque a gente só tem 1 hora, né? Em função do Meet, é isso, né? Isso, Val, pode deixar. Então, qualquer coisa a gente Então, se pergunta. Então, quais os sintomas, né? A gente não se sente qualificado bastante, não se sente experiente bastante e não se sente competente bastante. Então, assim, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem aquele medo de que nunca vai chegar, no nosso melhor e que sempre alguém vai descobrir que a gente não sabia fazer. É bom a gente diferenciar, porque tem algumas coisas que elas fazem te dão a sensação de que você está no fenômeno da impostora, mas que às vezes é uma crença limitante, é alguma coisa que as pessoas colocaram para você, que você ouve desde pequena, e você acredita nisso porque isso veio da sua infância, alguém do seu relacionamento te ensinou a ser dessa forma. Por exemplo, assim, eu tinha uma muito forte, eu sou de fé, né, de religião católica. Então, desde pequena, desde que eu fiz a minha primeira comunhão, a preparação à primeira comunhão, eu aprendo que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, vocês imaginem isso na minha cabeça quando eu comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho. Né? Então, assim, será que eu mereço? E isso, gente, isso é uma crença limitante. Ela não faz parte
do fenômeno do impostor, não é? E a gente tem também os vieses cognitivos, que são coisas que a gente também vai aprendendo de neurociência e que, na realidade, elas são usados para que você, para que atisse a sua vontade de comprar, o seu desejo por consumir. Então, isso é meio que um emaranhado, gente. Às vezes dá uma confusão, a gente não sabe direito. Ai, será que eu estou sentindo isso? Será que é aquilo? Né? Então, assim, como o nosso papo aqui é o fenômeno da impostora, a gente vai se atear nessas linhas do fenômeno, certo? Certo, Val. Então, assim, quando você ganha um projeto, quando você conquista participar de um projeto, quando você ganha um cargo e você não se sente qualificado bastante para isso, é o fenômeno da impostora. Quando você acha que você não tem experiência o bastante, é o fenômeno. E quando você não se sente competente o bastante, é o fenômeno. Né? Então, ele é sempre atrelado ao seu lado profissional. É como se você não merecesse aquilo, mas estão te dando, você não conquistou. Né? Então, é uma relação muito dura, principalmente para a gente que é mulher. Né? Então, assim, homem pode sofrer esse fenômeno, pode sofrer disso? Pode. Mas na nossa cultura, o peso maior é nosso, é das mulheres. Tranquilo até aqui? Sim. E aí a gente vai lá para a causa. Por que isso acontece? Então, aqui, ó, quando a gente é pequeno, e as pessoas vão se referir a gente, e quem tem irmão sabe disso. Eu sei porque eu tenho um irmão que a gente tem uma diferença grande, assim, de idade, mas eu sempre ouvia isso, ou em relação ao meu irmão, ou em relação aos meus primos, que têm a idade mais próxima da minha. Eles eram inteligentes, e eu era princesa. Então, assim, nada do que eu fizesse na escola, ou se eu conseguisse resolver alguma coisa em casa, nada disso era levado em consideração. Eu tinha que ser a menininha, né? Eu tinha que ser a fofinha, eu tinha que ser agradável, eu não podia falar alto, Deus me livre se eu praticasse algum esporte de menino. Né? E sempre a convenção social me dizia que menino é inteligente e a menina é princesa. Então, por isso que hoje em dia, gente, quando alguém fala que a gente é muito competente, a primeira coisa que a gente liga é assim, será que está falando isso porque eu mereço ou está tentando me agradar? O que essa pessoa está querendo de mim? Por quê? Porque a gente não foi criada dentro dessa linha. É claro que vocês têm uma geração que as mães de vocês já entendem mais ou menos esse processo. Agora, na minha geração, a gente não entendia isso. Né? Então, continuava. Uma outra coisa que teve há algum tempo, teve uma linha muito interessante, que é meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Não é? E eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que até 1980 era ao contrário? O azul era ligado às meninas e o rosa era ligado aos meninos. Por quê? Porque o rosa, ele é a mistura do vermelho com o branco. Então, o vermelho é poder, é força. Isso é dos meninos. E nós meninas éramos comparadas à serenidade, à calmaria. Então, o azul era nós. Em função de uma jogada de marketing dos Estados Unidos para vender alguns produtos, essa linha foi trocada. E aí, por isso que hoje meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Então, vocês podem perceber a força da mídia, a força o apelo desse tipo de coisa, né? E a força desse contexto social para a gente. Né?
para nós que somos mulheres, o peso disso. Né? O esforço para receber elogios ganha o protagonismo. Então, assim, quando a gente percebe que a gente está sendo tratada de forma diferente, a gente começa a fazer coisas para tentar agradar as pessoas. E isso a gente faz nos mais diversos relacionamentos, gente. Isso vocês vão perceber nos relacionamentos afetivos de vocês, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de trabalho. Né? Então, assim, o que é mais importante para mim aqui hoje é que vocês se sintam calmas, que vocês respirem, né? Porque agora vocês já têm um pouquinho mais de informação e que vocês procurem se informar mais ainda, aprofundar isso, porque isso não é culpa nossa. Isso é uma coisa que a sociedade nos exigiu, né? Que a sociedade nos impõe, entende? Então, assim, quando eu comecei a fazer a terapia, muitas dessas coisas vieram à tona. E aí, o meu processo foi um processo de cura no sentido assim, eu não tenho culpa do porquê eu ajo, eu não tenho culpa de, às vezes, eu sentir que eu não sou capaz, que eu não sou competente o suficiente. Mesmo eu trabalhando um monte, mesmo eu, sabe, eu dando o meu melhor, e mesmo eu sabendo que eu sei fazer aquilo, que eu tenho competência para fazer. Porque isso veio de um processo sociocultural muito arraigado, muito enraizado. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem essa cura do aceitar isso, a gente consegue fazer com que esse monstro seja muito menor, muito mais, que seja muito mais fácil de lidar com ele. E quando a régua sobe, a gente nunca está à altura. Tem uma piada muito interessante, muito engraçada, que rola geralmente perto do Natal, é que sempre tem aquele teu primo ou tua prima que fez coisas extraordinárias durante o ano, né? E aí, na festa de Natal, todo mundo fica comentando dele, e a gente fica se achando o mínimo, né? O menor cisco possível. Né? Então, assim, eu já ri muito que o pessoal diz que os primos da Anitta devem sofrer muito, né? Porque ela está sempre lá no top. Então, imagina nas festas de família de final de ano. E isso acontece. Né? Então, assim, só que é engraçado porque de que forma que isso vai? Quando são os meninos, aí todo mundo fica feliz porque ele conquistou um trabalho legal, porque ele comprou um apartamento, comprou um carro. E para nós meninas, vai ser ótimo se a gente conseguir um belo partido, né? Se a gente conseguir se o nosso namorado tem dinheiro, se o nosso namorado tem grana. Então, isso aí é que é legal para a gente. Mas muitas vezes a gente tem as conquistas profissionais tão boas, ou até melhores do que os nossos primos, e isso não é levado em consideração. Né? Fruto dessa tradição que a gente tem, fruto dessa sociedade que a gente vive. Né? Então, assim, eu vou repetir, talvez algumas de vocês hoje não sintam isso porque as mães, as tias de vocês já sentiram e batalham para que isso mude, mas a geração delas sentiu, né? E isso doía muito, né? Tranquilo até aqui, meninas? Sim, igual você estava conversando essa questão da família, eu vou recordando, né, também. É geralmente isso que acontece. Aí não importa se você é mulher e se você conquistou um belo trabalho, ou mesmo assim, por que você ainda não achou um namorado? Exatamente. E arruma um namorado. Assim, eu optei por não ter filhos. Então, gente, assim, hoje em dia a gente não dá bola, mas toda festa de família. Tá, mas vocês não vão ter bebê? Qual o problema? Cara, não tem problema nenhum. A gente optou em não ter, pronto, deu. Né? Mas, assim, ó, eu digo para vocês, no início, eu saí arrasada, né? Porque para mim, meu Deus, porque primeiro eu achava assim, nossa, eles vão achar que eu tenho problema. Né? E aí depois eu comecei a pensar assim,
Se não acham que eu tenho problema físico, mas vão achar que eu tenho problema emocional, por isso que eu não quero, não que é uma opção minha, né? Então, assim, até eu me livrar disso também foi muito complicado, porque se você não tem, você é cobrada porque você não tem. Aí, como se a gente não tivesse a opção, como se a gente não tivesse o poder de escolha, e a gente tem. Uhum. E aí, alguns comportamentos que a gente percebe, né, nesse fenômeno. A busca pela perfeição. A gente nunca tem sossego. Né? Para vocês terem uma ideia, na minha época de faculdade, gente, nos últimos anos, a coisa era tão louca que eu comecei a fazer os meus trabalhos 2, 3 dias antes da entrega. Não porque eu fosse uma desorganizada, não. Porque eu percebia que quanto antes eu começava a fazer, mais eu me enrolava. Porque eu achava assim, eu já estava com ele quase pronto e eu achava que tinha uma outra coisa, que daí tinha que seguir uma outra vertente. Eu ficava arrumando uns monstros, gente, que não existiam. Mas por quê? Porque eu queria a perfeição. Né? Eu não queria ser suficiente. Porque você não precisa ser perfeito, você precisa ser suficiente. O que você constrói tem que ser suficiente para alcançar aquele teu objetivo naquele momento. Hoje, eu fazendo uma mentoria, e a menina falou para mim, ela faz faculdade também hoje, e ela disse, Val, eu tinha que entregar na semana passada um capítulo do meu TCC, do meu orientador, e eu fiquei tão nervosa que eu quase não entreguei, porque eu pensei que estava uma porcaria. Mas eu mandei para ele, porque eu estava estava no prazo, em cima do prazo, eu não tinha mais condições de fazer. E ele disse, e eu fiquei perplexa quando ele disse que estava ótimo, que foi o melhor capítulo que eu escrevi. Então, assim, vocês olhem o quanto que a nossa mente, né, o quanto que esses gatilhos emocionais trabalham e trabalham contra a gente. Então, assim, quem passa por esse fenômeno, né, tem essa busca pela perfeição incessante. Não tem nada de errado, gente, em você querer fazer um bom trabalho, em você querer provar que é competente, mas às vezes você tem que relaxar também, porque não é tudo aquilo que esperam de você. Às vezes você cria esses monstros, né? Enquanto que na realidade não é bem assim. Ultra dedicação, então é aquela, não posso respirar agora porque eu tenho que terminar isso aqui, né? E se eu não fizer isso rápido, as pessoas vão achar que eu não sou competente, as pessoas vão achar que eu não sei o suficiente para desenvolver isso aqui, né? Então, e o mais triste, o mais pesado disso tudo é que isso vem inconscientemente. Né? Então, assim, eu já cheguei, gente, a acordar no meio da noite achando que eu não ia dar conta de fazer um trabalho, né? Sendo que eu fazia aquilo um tempão. Então, assim, cara, dessa vez não vai ficar legal, não vai ficar legal. E assim, e dorme depois de novo como? Aí no outro dia você já acorda com aquela sensação de cansada, né? E aí, claro, teu dia não rende. Né? E o isolamento, você começa a se isolar, né? Quando você vê que você não está chegando no seu padrão. E, gente, a coisa mais louca disso tudo é que é uma comparação você e você. É teu. Tu fica olhando as pessoas, mas tu joga a culpa toda em cima de ti. Porque é meio que uma autoflagelação, Você fica se flagelando o tempo todo. Né? E isso não é legal, isso não é bom, porque você perde a leveza da vida, você perde um outro olhar para outras oportunidades. Né? E aí, como é que eles se informam, né? Depois eu vou passar para a Bia uma pesquisa muito bacana da onde eu tirei
esse material aqui, que é uma pesquisa da Discovery. E eles fizeram uma pesquisa com umas mulheres, umas brasileiras, né, sobre o fenômeno da impostora. Né? Então, assim, esse fenômeno, gente, ele nunca é individual, porque até um determinado momento as pessoas achavam que isso era teu, tu criava isso. Mas não, ele tem uma conotação coletiva, né? Não é só você que se dá esse peso. E quando você se dá esse peso, é em função de uma comparação que você se faz com a sociedade. Né? Então, assim, o que você carrega? O que é teu que vem? É a questão da autoimagem feminina, né? O modelo padrão, o padrão de beleza. Né? Então, assim, se a pessoa já tem um cabelo um pouco mais encaracolado e o modelo vigente é o liso, ela já vai achar que ela não está dentro desse padrão, que ela não merece isso, que ela não merece esse emprego, ela não merece as conquistas, porque ela não vai atingir isso. Os estereótipos de gênero, né, gente? Então a gente fica se cobrando, porque a sociedade tem uma cobrança muito louca, né? Desculpa aqui o que eu vou falar para vocês, mas assim, as pessoas se preocupam demais com quem a gente dorme, com quem a gente faz sexo, e isso é uma coisa que é íntimo, é da pessoa. Se a pessoa quiser se amar, se uma mulher quiser se relacionar com uma mulher, isso está tudo bem. Se um homem quiser se relacionar com um homem, isso é perfeitamente normal. Não existe normal em relação a isso. Né? É o que você está sentindo, é uma coisa pura. É a própria questão da diversidade, né, gente? Então, assim, o quanto que a gente tem que batalhar isso todos os dias, né? Eu sei que isso é respeito, né? A gente tem que ter respeito pelas outras pessoas. E no ambiente corporativo isso é muito difícil de falar, porque às vezes as pessoas acham que ela ganhou determinado cargo porque é mulher, porque ela tinha mais amizade com os homens. Né? Então ainda tem essa maldade, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que combater, porque isso influencia diretamente no nosso modo de pensar e na forma como a gente se relaciona com as pessoas. A percepção de inteligência, então parece que a gente, enquanto mulher, nunca vai ser inteligente o suficiente. E quando a Bia até falou que, né, do perfil de vocês são engenheiras, matemáticas, né, principalmente as meninas na exata, gente, sim, eu acredito que a maioria de vocês entrou em sala de aula no primeiro dia da faculdade, que talvez vocês não tivessem 10 meninas dentro da sala. Não tinha, né? É um ambiente predominantemente masculino. Né? Então, assim, sempre as pessoas estão comparando, e até mesmo vocês vão comparar a inteligência de vocês sempre com a inteligência dos meninos, mesmo sabendo que vocês são tão competentes quanto eles. Que isso não é uma questão de gênero, é uma questão de habilidade, de competência que você vai desenvolvendo. Né? A geração de expectativas, então, assim, a geração de você, a minha geração, ela teve uma coisa legal em relação a isso, porque a gente enfrentava esse mundo louco meio sem noção do que estava fazendo, entendeu? Então, assim, a gente queria um cargo melhor, então a gente trabalhava, era meio que tratorzão, assim. Só que vocês hoje, vocês têm noção do que é isso. Vocês conseguem se ver ali, não é? Porque já tem um pouco mais do que na minha geração. Então, essas expectativas, elas vão ampliando. Né? E aqui é uma coisa muito difícil, que é o medo de decepcionar. Né? E se eu volto para casa e eu não fui tudo aquilo que eu disse que eu podia ser? Né? Então, assim, se o meu pai e minha mãe descobrem que eu sou uma fraude. Se eu fizer errado e os meus irmãos descobrem que realmente eu não dou para coisa. Né? Então, isso são coisas que a gente leva, né, de forma individual. E aí junta com o coletivo, com o que a sociedade cobra da gente, a produtividade compulsória. Então, assim, parece que estão sempre cobrando muito mais do que a gente precisa fazer. Né? A gente tem que estar sempre provando isso, que a nossa produtividade é maior. A falta de representatividade. Né? Então, assim, gente, na minha época, quando eu comecei
a trabalhar com marketing, comunicação. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu não tinha representatividade nenhuma, né? Eu fui a representatividade, né, na minha cidade. Depois é que eu fui vendo. Mas, assim, gente, eu fiz faculdade numa outra cidade, então todo dia eu pegava ônibus para ir até outra cidade e voltava. E a gente tinha um grupo de amigos nesse ônibus, né? Nos ônibus, assim. E todos os meninos que faziam na época ciências da computação, e todas as pessoas na época que faziam ciências da computação eram meninos. Então, assim, eles estudavam e eu trabalhava na área. E era engraçado porque tinha alguns deles que não tinham emprego ainda. E eu já era empregada na área. Né? Mas, assim, mesmo aquele que não tinha o conhecimento na área, que ele só estava começando a faculdade, era sempre para ele as perguntas sobre tecnologia. Nunca eram para mim. Né? Então, assim, era meio que, ela trabalha lá, mas, certo, alguém colocou ela lá. E não era, né? Porque eu mereci, com 10 anos de idade, que mal tinha computador na cidade, eu estava lá fazendo um curso. Né? Então, assim, vem disso, né? Dessa falta de representatividade. As desigualdades sociais, né? Então, a gente percebe quantas de vocês que o pai e a mãe conseguiram pagar o estudo, ensino fundamental e médio, em escolas particulares, para que vocês pudessem fazer o final, né? O início, a faculdade numa escola pública, né? Numa faculdade pública, numa universidade pública. Né? Então, e quanta gente que teve essa mesma possibilidade e não conseguiu chegar onde vocês chegaram. Tinha até tinha até melhores condições financeiras, mas quem chegou foi você. Né? E aí você vai, mas meu Deus do céu, fulano tinha isso tudo e não conseguiu, então o que eu tenho de diferente? Por que eu estou aqui? Como é que eu consegui? Né? Essa menina, só mais um exemplo de hoje, essa minha mentora, hoje ela falou que ela se sentiu muito, durante um tempo, assim, ela se sentiu bem deslocada na faculdade dela, porque ela fez segundo grau em São Paulo, e aí ela foi escolhida para o curso dela de Relações Internacionais numa faculdade, numa universidade do Rio Grande do Sul, e ela passou pelas notas do SISU, né? E, gente, quando ela chegou lá, que ela viu que tinha gente dentro da sala que falava 2, 3 idiomas, filho de diplomata, ela parou e pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Ela não conseguiu ver, nossa, que legal, eu estou aqui. Esse pessoal aí teve muito mais oportunidade que eu, mas eu estou aqui. Foi merecido também. Né? Então, isso é muito sofrido, é muito doloroso. Né? E os papéis de gênero, né, gente? Que a gente tem que sempre estar discutindo isso, sempre estar falando, que são imposições realmente de uma sociedade. Né? Aqui eu não quero que quem de vocês tenha ideias diferentes, tenha dogmas diferentes, né? Tenha religiões diferentes, que acho que cada um sabe naquilo que acredita. Mas também tem que saber que muitas vezes, quando você é muito radical num determinado assunto, você perde uma infinidade de possibilidades de aprendizado, sabe? Porque você fica muito dentro da sua caixinha. E isso te faz limitada em relação às outras pessoas que se soltam mais, que respeitam e que valorizam esse diferente. Não é? E eu sempre penso assim, diversidade tem a ver comigo também, que sou uma mulher cis. Né? Então, eu estar conquistando mercado de trabalho, estar conquistando lugar, também é diversidade. Porque o que a gente tem hoje é uma predominância de homens brancos. Né? Então, eu chegar ali também é diversidade. Tranquilo até aqui, gente? Sim, Walter, tá muito bom. Então tá bom. E aí, aqui nessa pesquisa, que depois eu vou passar o link lá para vocês também, eles fazem 8 fatores de segmentação para as impostoras. Né?
Ou a gente é uma impostora que a gente tem dependência da aprovação, então a gente está o tempo todo querendo ser aprovada. A gente quer ser aprovada pela família do namorado ou da namorada, a gente quer ser aprovada na escola, na faculdade, a gente quer ser aprovada no emprego. Então, esse senso de aprovação é muito grande. Falta de confiança em si, né? Ai, será que eu dou jeito? Será que eu faço? Eu tenho sobrinhos na idade de vocês, e eu sempre digo, quando eles começam, mas será que eu dou conta? Aí eu digo para eles, olha, só vou te dizer uma coisa, se tu não fizer, alguém vai fazer na tua frente. Quer escolher os louros? Ou tu quer ficar olhando os outros fazerem e ganhando os louros? Decide, é uma decisão tua. Né? Então, assim, sempre dou essa empurrada, porque eu sei que não é que o que está batendo neles é exatamente isso, assim, essa falta de confiança. Né? Não é que eles não saibam fazer ou que eles não vão dar conta de fazer. Um histórico de frustrações. Então, assim, dependendo do ambiente que você é criado, você nunca faz o suficiente realmente. Isso vai te frustrando, né? Teve uma vez uma senhora, a gente fazia pilates juntas, e ela foi traída pelo marido, e depois disso ela nunca mais quis casar. E ela tem uma dor muito forte nela em relação a essa traição, sabe? Daí ela perguntou para mim um dia, Val, e assim, quais são as tuas frustrações? Aí eu bem séria para ela, mas assim, eu falei realmente sem pensar, disse para ela assim, ai, dona Márcia, eu não tenho frustração. O que eu tenho é experiência que não deu certo, assim. Mas aí ela disse para mim, é uma boa forma de ver a coisa, né? Aí eu disse, olha, dona Márcia, para mim é a forma ideal, né? Porque, cara, se eu for me frustrar cada vez que eu ouço um não, eu não teria chegado onde eu cheguei, porque foram muitos não, gente. Né? Então, assim, eu sou contra o negócio da positividade tóxica, porque eu acho que isso aí também não ajuda em nada. Mas, assim, vamos tentar pensar, não deu dessa forma? Para, respira e tenta outra forma, né? Mas não fica pegando naquilo, assim. Não deu certo, bola para frente. A sensação de desvantagem, né? Então, que é aquela impostora que ela nunca consegue porque ela sempre está atrás de alguém. Né? Ela nunca conseguiu porque ela não tem vantagem nenhuma para competir. A ultra dedicada, né? Que se dedica demais, assim. Eu, ano passado, eu coloquei uma meta para mim esse ano. Foi a única meta que eu coloquei, gente. Eu ainda escrevi em inglês para ficar mais bonitinho, assim, ó, to be enough. Eu vou ser suficiente. Eu quero ser Valdirene, tu vai ser suficiente, é só isso. Não quero ser melhor, nem quero ser pior do que ninguém. Eu quero ser suficiente. Então, vou entrar num projeto? Vou. Então, eu vou trabalhar o suficiente para aquele projeto dar certo. Né? Porque senão eu vou cair de novo nesse negócio da ultradedicação. E muitas vezes, o que eu penso que é a minha ultradedicação, não tem necessidade para a pessoa que me pediu. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito disso. Né? O quanto que a gente está fazendo a mais e que é desnecessário. Né? Excesso de pressão, né? Então a gente é constantemente pressionado. O fator sorte, então a gente acha que a gente conseguiu as coisas porque tem sorte. Né? Vocês estão há anos estudando para isso, fizeram vestibular, fizeram segundo grau, fizeram vestibular, fizeram a faculdade, estão formadas, algumas já estão em pós-graduação, em mestrado, mas foi tudo sorte. Aí aparece uma oportunidade bacana de trabalho, não, é sorte. Não é sorte, gente. É a história de vocês que preparou você, é a sua história que prepara você para assumir isso. Não foi sorte. Né? Sorte é você ganhar, é você jogar na loteria e ganhar sozinho. Isso é sorte. Né? Mas também se você não tiver, se você não ganhar, se você não jogar, você também vai ter uma possibilidade muito pequena de ganhar. Né? Isso é sorte. Agora, você ter trabalhado a vida toda para aquilo e você ter
e você ter a oportunidade de mostrar o seu potencial, não é sorte. É o seu trabalho, é merecimento seu. E a busca por reconhecimento pelo reconhecimento. Então, só faz porque quer ser reconhecido. Não, tem que ter algo maior do que isso, não é? É o que você quer fazer, é o que você precisa fazer, é o que você ama fazer. Esse é o teu propósito de vida. Não é? E isso muitas vezes a maioria das pessoas não vai compreender. E não vai mesmo, porque é uma coisa sua, é única. Então, assim, tem isso aí tudo, a gente tem altos e baixos, e vamos, e a gente aí se boicota e faz as coisas. E como é que a gente pode agir, né, nesse sentido, assim? O que eu posso falar para vocês? Não tem uma receita pronta, gente. Por quê? Porque cada uma de nós tem uma história de vida diferente, tem um contexto diferente, né? Mas a gente pode diminuir esses impactos, a gente pode sofrer menos com isso. Uma das primeiras coisas é a gente aceitar que a gente está passando por isso e começar a se perceber, né? Começar a ver, nossa, é paranoia minha, porque eu sei fazer isso aqui. Né? Então, assim, às vezes, vocês querem ver a hora que sai da faculdade e você recebe uma proposta de emprego naquela área, o quanto que aquilo dói. Gente, mas será que eu aprendi o suficiente na faculdade? Ai, mas todo mundo fala que uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Esqueçam isso. Né? Porque a maioria de vocês faz projetos nessas áreas e quando vão trabalhar na empresa tem sim competência para estar lá. Né? Então, assim, vamos tentar se analisar, vamos tentar se perceber um pouquinho para ver se não é esse fenômeno que está dominando. Então, aqui, lembram lá das causas? Quando a gente busca perfeição, o que pode ser o antídoto disso? É vocês se conscientizarem que falhar faz parte do processo de evolução. A gente não evoluiu só acertando. A gente não evolui só acertando, gente. Erro faz parte do processo. Às vezes você vai conseguir aprender com ele, às vezes você vai levar anos para entender, e às vezes você nunca vai conseguir. Mas por que eu errei naquilo lá? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Né? Uma das grandes coisas que a gente tem que parar é de ficar remoendo o passado. Você não tem mais o que fazer em relação ao passado. Não adianta mais. Tem que ir para frente. Né? Tem que respirar, inspirar e toca adiante. Que acabou, é finito. Né? Outra dedicação, se dê pausas. Tem horas que a gente tem que parar, tem horas que a gente tem que... Não, cara, essa coisa não tá dando hoje, então eu vou levantar daqui, vou fechar o computador, e daqui a pouco eu volto e vou tentar pensar de uma forma diferente para conseguir resolver isso. Né? E quando a gente se isola, a gente tem que abraçar a nossa vulnerabilidade. A Brené Brown, ela fala muito disso, né? Da nossa vulnerabilidade, a gente aceitar essa vulnerabilidade e não considerá-la uma fraqueza. Né? Uma fraqueza é diferente de ser vulnerável. Né? Então, assim, a gente tem coisas que a gente tem limites e a gente tem que aprender a aceitar esses limites e a conviver com eles. Né? A partir do momento que a gente consegue equilibrar esses 3 pontos, gente, a gente consegue sofrer menos. Porque o grande lance da gente, enquanto mulher, é sofrer menos. Né? É tentar passar um dia de uma forma centrada, de uma forma bacana. Porque desafios, obstáculos, todo mundo tem. Nós temos, os homens têm, e isso é normal, isso é natural. Certo, então, meninas? Então, deixa eu voltar lá. E aí, deu de respirar? Certo, deu. Assim, no meu caso, assim, acredito que aconteceu também com as outras meninas. Mas estava ali nas causas, né? Ah, isso aqui, tô passando por isso. Ah, isso aqui também é verdade. Tô assim. E é muito real isso no nosso dia a dia. Eu tô em processo de transição de carreira, então tudo é novo, assim, né? Não de carreira, assim, mas trocando o mercado pela academia, digamos assim.
E então é tudo novo, né? E bate aquele medo, aquela insegurança. Será que eu tô preparada? E daí quando você falou assim, não, mas você passou por todo um processo, você, né? Eu falei, gente, é verdade, né? Então não foi sorte, como tu comentou. Então me encontrei muito na sua fala. Deu inclusive uma injeção de ânimo, assim, né? Para a gente parar e pensar e talvez, né, lidar com isso, dizer assim, é um fenômeno, o que que eu posso fazer para melhorar nesse sentido? Então foi muito válido. Bacana. Gente, uma coisa aqui, ó, que a gente tem sempre, eu sempre brinco quando eu falo sobre isso. Uma coisa é você não se achar capaz, porque você se limita. E a outra coisa é uma pessoa desesperada para conseguir alguma coisa, sabendo que ela não sabe fazer. Então, assim, tem as pessoas que têm essa limitação em função do fenômeno da impostora, assim como tem gente que é impostor mesmo, que ele sabe que não sabe e ele se mete lá para fazer, entendeu? Por isso que a gente precisa, mas a grande questão é que quando você passa por esse fenômeno do impostor, da impostora, é porque você não é impostor. Só quem não é que passa por isso, entendeu? É tão louca a coisa, porque quem é impostor não está nem preocupado se vai chegar lá e não vai saber fazer, ele vai dar um jeito. Tem a segurança de ir, né? A mentira, essa coisa já faz parte da vida dele. Então ele nunca vai ter síndrome, ele nunca vai ter o fenômeno do impostor. Né? Então é muito interessante isso, né, gente? Então, assim, cara, você estudou, você fez ali 5, 6 anos de faculdade. Tem uma coisa muito louca, tem uma amiga que ela é enfermeira. Gente, ela ficou lá 5 anos fazendo faculdade de enfermagem. Ela disse que a primeira vez que ela foi aplicar uma injeção, ela pensou, meu Deus! Ai, ela disse que ela começou assim, ó, a suar, né? Aí eu disse para ela, tá, mas vem cá, tu não ficou 5 anos estudando como é que se aplica uma injeção, como é que tu vai suar na hora que tu tá desempregado, guria? Ela disse, não sei. Ela disse, mas começou. Mas por quê? Ela fazia aquilo ali tudo no campo de estágio. Então, quando ela viu que ela foi empregada como enfermeira mesmo, de carteira assinada, aquilo deu um choque tão grande nela que voltava na cabeça dela aquelas coisas assim, ó. Para que tu vai fazer faculdade? Mulher tem que casar, tu tem que arrumar um bom marido. Entende? Que ela ouvia da avó dela, das tias dela. Entende? Então, assim, vocês olhem como às vezes a gente, né, a família da gente faz algumas coisas achando que está ajudando a gente, que está orientando, e na realidade não está. É? O quanto que isso é pesado, a guria fica 5 anos aplicando injeção nas pessoas lá, e quando tem um cargo, aí ela acha que ela desaprendeu de aplicar injeção. Acho que quando a gente perde a base, né, que seria, por exemplo, do estágio, que seria a segurança de se eu fizer errado, tem alguém para me auxiliar, alguém vai vir me corrigir, né? E ali é por ti mesmo. Então, acho que todo mundo passa isso, né? No caso ali, claro, na área da saúde, está lidando com pessoas, mas a gente também, né, quando a gente sai, digamos, do ambiente que a gente tem a possibilidade de errar, que é dentro do estágio, que é dentro da graduação, que a gente está aprendendo, a gente chega e agora é você, e você tem que, né, e nem só isso, você tem que fazer e muitas vezes tem que ficar provando que você sabe, né, não é só saber fazer, mas você tem que provar também que você sabe. E eu vejo isso na fala da Val, né, até a minha irmã também é engenheira e ela passa por isso dentro da indústria, onde justamente, ela conseguiu um cargo bom porque a influência de tal pessoa, não é pela própria competência. Eu já sou da área da computação, entro na graduação sem representatividade, e é justamente isso. Passei a graduação inteira sempre me sentindo que eu não era para isso, que eu não era suficiente. Então, hoje, né, a gente está aqui dentro da organização, promovendo essa fala, promovendo essa discussão justamente para que a gente consiga mostrar para outras meninas e mulheres que não, a gente pode também, a gente também é capaz. E como a Val veio e trouxe muito bem, explicando para nós que há algo por trás desse nosso sentimento, né?
Então, para mim, realmente, essa fala foi renovadora, justamente pelo momento que eu estou passando da vida, foi muito bacana. Não se sintam desamparadas, não se sintam sozinhas. Por isso que é legal vocês terem esse grupo, que vocês se ajudem, entendeu? Porque a gente precisa disso, a gente tem apoio. Né? Justo. Eu não sei se mais algumas meninas têm pergunta, querem compartilhar algo da sua vivência. Eu acho que... agradecer. Opa. Pode falar, Isa, pode falar. Eu me identifiquei 100% com muitas das coisas, muitas vezes, assim, quando eu consegui o emprego aqui na Holanda, para mim foi 100% sorte, não foi porque eu era capaz, foi porque era sorte. Muita gente me perguntou mesmo, o que tu tem de especial que tu conseguiu isso? As pessoas realmente me perguntaram. Você é especial. Se você conseguir um emprego desse, você é especial. Cada um que lute. Cada um que lute, gente. Que nem, cada um com seus problemas. Cada um que lute. Mas é especial, né? Porque você estudou, Sim. porque você foi atrás. Exatamente. Num país como o nosso, isso é ser especial. E não tem nada de errado em ser especial. Não tem nada de errado. A gente tem que ter isso dentro da gente. Né? A gente é especial, realmente. A gente está tendo oportunidade que outras mulheres não têm. Então, a gente tem que fazer valer. Isso é mérito nosso. Não tem nada de errado em a gente comemorar os nossos méritos, né? Vamos parar com aquela coisa assim, a da amiga chegar e dizer, ai, que linda tua roupa. E tu olhar, é tão velhinha. Não. Legal, que bom que você gostou. Eu também me sinto bem nela. Pronto, gente. É valorização da gente, sabe? A gente aprende a ser assim. Eu já passei pelo que vocês passaram. Eu também já fui aquela assim, não, é velhinha. Mas... Tem que, de alguma forma, menosprezar por ela ter agradado. Porque senão você é uma pessoa arrogante. Você é uma pessoa que humilha. Não é, são crenças limitantes que a gente traz, entendeu? Jo, você gostaria de falar? A gente tem menos de 1 minuto, Val. Então, se caso a gente puder conversar, a gente pode abrir um outro meet, mas eu também não sei da sua disponibilidade, né? Mas, Jo, você gostaria de falar? A Bia mandou ali o link. Acho que a gente pode ir para o outro para pelo menos finalizar. Pode ser? Joia. Claro, gente. Então, tá bom. Problema. Já vamos agora? Isso. Peguem aqui